Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui gravando essa videoaula para vocês, para tirar uma dúvida de alguns alunos que postaram no nosso fórum de dúvida dessa semana, falando sobre a distribuição de frequência por classe. Então, eu vou iniciar, com o exemplo 3, o exercício número 3, que está na nossa lista de exercícios, está postado também lá no fórum, e o gabarito. Tá? Vou fazer a apresentação explicando como se faz essa questão, essa terceira questão. Então, os dados abaixo se referem aos preços de um determinado tipo de inseticida para combate à praga em 49 estabelecimentos. E aí estão os dados que foi fornecido para esses preços, de inseticidas. E para isso vamos fazer o quê? Construir uma tabela de distribuição de frequência para os dados. Então vamos construir essa tabela de frequência, mas para que isso a gente consiga fazer, a gente precisa saber algumas regras. E as regras são as seguintes. Da semana. Então, olha só. As regras básicas para a elaboração da distribuição de frequência por classe e intervalo é a seguinte. A primeira, a gente já recebeu, já está pronta no exercício, como a gente viu. E o que é só importante frisar aqui é porque ele diz assim, é aconselhável que n seja superior a 50, para que possa ser obtido um padrão representativo da distribuição. E no nosso exemplo, a gente está calculando para um N49. Mas esse N49, na estatística, isso é permitido por quê? Porque é tudo muito aproximado. Então, como 49 é próximo de 50, nós podemos fazer desta forma, ok? E aí, na segunda situação, vai ser o quê? Segunda etapa, a gente vai calcular, fazer o rol estatístico. Que é muito simples, é o quê? É só ordenar em ordem crescente. Pegar o conjunto de dados e fazer em ordem crescente. No gabarito, podemos observar, a professora fez. Então, o que é o rol? O rol é exatamente colocar na ordem crescente os dados. Vocês estão vendo que foi ordenado. O menor valor foi o número 33 e o maior valor, o número 98. Mas aí tem o quê? A terceira etapa. Qual é a terceira etapa? A terceira etapa é identificar o menor valor e o maior valor, que nós fizemos. E aí, a quarta etapa, automaticamente, é calcular a amplitude total. E a amplitude total é dada pela fórmula. AT é igual a o maior valor da distribuição menos o menor valor da distribuição. Nessa situação, então vamos olhar aqui, no nosso exemplo. Então, quem vai ser o AT para nós? O AT vai ser, a amplitude total será 98, que é o maior valor, menos o 33, que é o menor valor do conjunto de dados. Subtraindo, o resultado vai ser 65. Então, já temos esse amplitude total. Agora vamos partir para o número de classe. O que é o número de classe? É exatamente saber quantas faixas eu vou ter na minha tabela. Isso é dado pelo K. Então, o que é o K? O K é a raiz quadrada de N. Ou a gente pode também usar essa segunda fórmula. Mas nós, para a nossa disciplina, iremos sempre usar K raiz de N. Então, K raiz de N será raiz de 49. Se você for contar, a quantidade de números aqui serão 49 preços. Então, a gente vai fazer exatamente raiz de 49, que vai ser igual a 7. Esse 7 será a quantidade de classes que eu tenho na minha tabela. Depois de fazer isso, nós vamos agora identificar qual vai ser o valor que vai variar entre um número e outro de cada classe. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai calcular o H. Então, no material, H é dado pela amplitude total, que já foi calculada, dividido pelo K, que é o número de classe. Portanto, vamos olhar a tabela. Então, o H, para o nosso caso, nosso exemplo, vai ser 65, que foi a amplitude total,
dividido pelo 7, que foi o nosso K, que vai dar 9,29, aproximadamente 9,3. Após isso, o que eu preciso saber primeiro é calcular o limite inferior da tabela, da primeira classe. Como é que a gente faz isso? Vou pegar o menor valor do rol, olha para o rol, o menor valor, que é 33, e repeti-lo na primeira classe da nossa tabela. E depois eu vou somar com 9,3, que é o nosso H, e vai resultar no valor de 42,3. E isso é o nosso limite superior. Para o próximo limite da segunda classe, eu vou repetir o 42,3 no limite inferior da segunda classe. E depois eu vou somar com o H, que foi calculado, 9,3, que vai resultar em 51,6, que é o nosso limite superior da segunda classe. Faremos isso para todas as classes com o mesmo procedimento. Vamos lá. Como é que eu calculo a frequência absoluta para uma tabela por classe? E a gente vai fazer o seguinte. Eu vou observar a construção do meu intervalo. O primeiro intervalo foi entre 33 e 42,3. Então, eu vou olhar para o rol e vou fazer a contagem no rol. Quantos números eu tenho entre 33 e 42,3? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para a segunda classe, o que é que eu vou fazer? 42,3 a 51,6. Então, quantos números eu tenho entre 42,3 e 51,6? Nós teremos 5 números, se a gente observar no rol. Agora eu quero frisar, isso você faz para todas as classes. Mas se você olhar as classes, os limites da classe 33, ele está incluso, e 42, ele está excluso. Por quê? Ele está na próxima classe. Então, o que acontece? Se existisse um 42,3 na nossa distribuição e a gente fosse fazer a contagem, esse 42,3 não ia ficar na primeira classe, mas sim seria contado na segunda classe. E assim por diante. Então, essa história do incluso e excluso é exatamente. O tracinho indica que o número está incluso e sem o tracinho do lado direito, o número está excluso. Está fora do intervalo. Então, vamos lá. Como é que eu calculo a frequência relativa agora? A frequência relativa é representada pelo FI. O F, letra minúscula. Então, eu vou pegar a frequência absoluta, olhando para a primeira classe agora. Eu pego a frequência absoluta da primeira classe e divido pelo N, que é 49. Vai resultar no 0,13. Depois eu vou fazer para a segunda classe. Eu vou pegar 5, dividir por 49, que vai resultar em 0,10. E assim por diante. Para a frequência percentual, eu vou pegar a frequência relativa e multiplicar por 100. Então, o Fzinho, o F pequeno, que a gente pode chamar, a gente multiplica. Então, para a primeira classe será 0,13 vezes 100, que vai dar 13%. 0,10 vezes 100, que vai dar 10%. E assim por diante. É importante observar que a soma dos percentuais tem que ser igual a 100. E a soma das frequências relativas de todas as classes tem que ser igual a 1. Isso é o total. Caso vocês somem e não dê esses dois valores, alguma coisa está errada. E a frequência acumulada já foi postada no vídeo anteriormente, que vocês podem estudar pelo procedimento do vídeo. Então, gente, bons estudos e